Boa noite, gente. Boa noite. Meninos e meninas rejuvenescentes que estão chegando aí assistindo a gente, não importa o dia, o horário, sejam bem-vindos à nossa live número 29. 29. 29. 29, amizade. Essa é a música, né? Olha só, quem é cringe conhece essa música, tá? Eu tô muito Legião Urbana essa semana. Tem que estar, né? O que é bom tem que durar para sempre. Exatamente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui, que estiver chegando. A gente vai começando aqui a nossa live hoje de um lugar bonito, bacana, né? E com coisas gostosas também, que a gente estava tomando um cafezinho, aguinha. E estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto super bacana e importante também para a longevidade, para a vida, que é sobre otimização do tempo. Como é que você gerencia seu tempo aí, hein? Tá dando conta? Tá deixando rolar? Não tá deixando rolar? Como é que tá sendo isso pra gente aproveitar as nossas 24 horas, aproveitar a longevidade sem ficar estressado, frustrado, né? Porque quem não otimiza tempo acaba ficando frustrado também. Quem entrou aí? Paola, querida. Oi, amiga. Um beijo. Você tá ouvindo Beijo. bem a gente aí? Dá um feedback aí do áudio, que a gente tá aqui no ambiente externo, mas se estiver de boa, a gente vai seguir por aqui mesmo, tá? Bota o pêssego aí, se tiver ok. Bota o pêssego aí. O pêssego é o... É o nosso emoji maroto, tá? É o emoji maroto. Tem gente que põe sininho, o nosso é o pêssego. Se tá ok, mete o pêssego. Então é isso, então a gente vai falar hoje sobre otimização do tempo. Ah, tá ouvindo bem, ótimo. Ah, que bom. Então, Perfeito. Então, assim, a gente geralmente, quando estrutura a nossa live aqui, né, pessoal, a gente estrutura ela em 3 momentos, né? A gente geralmente fala inicialmente, olha lá, o pêssego com vontade. Isso aí. A gente geralmente estrutura a live como a gente fala primeiro sobre dados, né? Depois a gente fala sobre o conteúdo, que foi aquilo que a gente separou para trocar uma ideia. E no finalzinho a gente fala sobre as dicas, que a gente sempre gosta de trazer coisas que funcionam pra gente aqui para poder colaborar com o pessoal aí e também receber algumas dicas, né? Boa noite, Thiago Larinha. Oi, mãe. Boa noite. Boa Que noite. bom. Tava pensando na senhora, você captou Aí, viu? a mensagem. Aí, tia, olha o ambiente aqui, ó. Coisa bonita. Hoje a gente tá Oi. até com fundo musical. Um lugar diferente, mas sempre muito bom. O que a gente sempre gosta de cafeteria, né? Então, Estamos bem aqui. pra fazer live tem que ser uma. Isso aí. Então, Vamos lá. o que nós temos para hoje, né? Na parte dos dados, né? A gente inicialmente não separou nada porque, quer dizer... Na sempre... verdade, os dados eu até busquei. Mas esse é um assunto que para pensar, quando a gente fala de otimização do tempo, a gente pensa em produtividade, a gente pensa sobre como não perder o tempo com coisas improdutivas. Mas a maneira como a gente quer falar aqui no Bora, como a gente tem conversado, não tinha nada que conectasse. Então a gente está vindo aqui no talento para poder conversar mesmo sobre a perspectiva que o Wallace e eu acredita aqui porque a gente quer trazer, tá? Mas se você me permite, nessa parte dos dados, a gente pode citar um autor que ele é muito reconhecido sobre essa parte de administração geral, também com a parte de empresas e tudo mais. O nome dele é Peter Drucker. Depois, quem quiser procurar sobre ele tem uma teoria sobre gestão, né? E uma coisa muito interessante que ele fala sobre essa parte de gestão, né? Ele fala que o tempo, ele é o recurso mais precioso que a gente tem, é o recurso mais escasso que a gente tem. E se você não souber gerenciar o tempo, você não sabe gerenciar mais nada. É a única coisa que a gente tem controle e é a única coisa que a gente tem certeza que a gente tem algum domínio. É sobre o tempo que a gente tem aqui e o que a gente faz com ele. Tá? Boa noite, tia Amanda. Boa noite, Jaque. Sejam bem-vindas aí, viu? Sejam bem-vindas. Então, assim, falando sobre a otimização do tempo, né? O pessoal quer saber, assim, né? Como é que a gente faz, né? Para poder otimizar o tempo e ganhar tempo. Primeiro, acho que é legal a gente falar o que é otimizar o tempo e porque é importante falar sobre isso, né? Então, assim, aí a tia já colocando, tem uma grande dificuldade de gerenciar o tempo. É a Paola que está colocando.
Então vem com a gente, Paola. Vamos aqui tentar arrumar a melhor forma possível para a gente gerenciar o nosso. Boa noite. Olha só, a primeira coisa, o que é otimizar? Né? Otimizar é a gente tentar tirar o melhor proveito possível de alguma coisa, né? Então a gente tentar aproveitar o melhor intervalo de tempo ou a melhor forma de tirar proveito daquela coisa. E por que a gente fala de otimizar o tempo? Porque a gente poderia falar otimizar as nossas tarefas, otimizar outras coisas, né? Por que a gente fala que é importante saber otimizar o tempo? Porque, primeiro, o tempo ele é o ativo mais escasso que tem no mundo. Isso quer dizer o quê? Que a gente não consegue comprar, mas a gente geralmente vende o nosso tempo. Exatamente. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, se você nunca se tocou nisso, a gente está vendendo um intervalo de tempo para alguém que remunera aquele período de tempo que a gente está ali. Então, quando a gente vai pensar sobre essa ideia de tempo e de otimização dele, a gente está pensando em quê? Em tentar aproveitar o máximo possível o nosso tempo de uma forma bacana, de uma forma útil. E tem uma forma legal da gente pensar sobre quanto vale o nosso tempo, né? Que a gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, se você tem lá a sua renda mensal, pega quanto você ganha por mês, divide pela quantidade de dias que você trabalha ou está fazendo a sua atividade durante o mês e depois divide pela quantidade de horas por dia. Você vai saber quanto que você ganha por hora. E isso, gente... Quanto que vale o teu tempo, né? E esse valor no trabalho. E assim, eu e o Wallace, parte do nosso público, são servidores públicos, outros são autônomos e outros são CLT. Isso vale para qualquer trabalho. E muitas vezes a gente não tem noção. Inclusive, calcular quanto que vale a sua hora, tempo, é importante para que se saiba como tomar decisões relacionadas, inclusive, à transição de carreira. Porque, às vezes, a gente trabalha 20 horas por semana, mas a nossa hora trabalhada, ela é um X valor. Se a gente faz uma transição de carreira e quer ganhar a mesma quantidade de dinheiro que ganha naquele momento, a gente tem que multiplicar aquilo para poder ver quantas horas a gente tem que trabalhar naquela atividade nova por semana, que às vezes vai ser 40, vai ser o dobro ou vai ser menos. Então é importante que a gente veja isso para que a gente saiba como a gente aproveita também nosso tempo. E a questão aqui, nossa, né, Wallace, eu acho que é bom deixar claro já desde o início, não é aquele lance assim... aprenda a gerenciar seu tempo para que você produza mais, trabalhe mais. Não. É para que você escolha o que fazer no seu tempo e que faça sentido para você. Tem fase na vida que a gente vai trabalhar mais, vai estudar mais, mas tem fase que a gente observa que precisa descansar mais. E esse descanso precisa também ser feito integral e sem culpa. Para isso a gente tem que ter um bom gerenciamento de tempo. Exatamente. Já sabendo a importância do tempo, sabendo a importância do tempo para você, você vai começar a pensar como é que você pode aproveitar melhor o seu tempo fazendo coisas que você gosta, coisas que você vê que são produtivas para você, né? E que fazem sentido. Exato. O nosso objetivo é tentar usar o nosso tempo cada vez mais para essas atividades, né? A gente não quer ficar fazendo a maior parte do tempo coisas que a gente não gosta. Então a ideia é a gente otimizar o tempo para aproveitar melhor, dinamizar mais as coisas que a gente faz e usar mais tempo para aquilo que é produtivo e para que a gente gosta de fazer. Ó, dá uma boa noite aqui pro Nando e pra Carol. Boa noite, gente. E pra Cláudia também, sejam bem-vindos. Casal mineirinho na área. Pão de queijo aqui. Teve gente que comeu pão de queijo. Mas não é igual daí. Já tô terminando o primeiro pacote, viu? Isso aí. Então vamos lá. Mas assim, quais são os maiores desafios, né? Para otimizar o tempo? Quais os teus maiores desafios? Eu acho que eu sou uma... Você que me conhece há muito tempo, você acha que eu gerencio bem meu tempo? Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses. Eu não vou falar nada não, é ele que vai dizer, quem me conhece aí na live fala também. Deixa eu fazer um parênteses. Aqui nessa live hoje está presente a pessoa mais multitasking que eu conheço,
Tá? Bill Gates, quando inventou o Windows, que pensou nas multitarefas, foi inspirado nessa pessoa aqui. Amanda é a pessoa que consegue realizar a maior quantidade de tarefas por tempo cúbico ou quadrado ou uma coisa assim que eu conheço. Então, uma pessoa organizada que sabe dinamizar o seu tempo, que sabe otimizar o tempo, ela tem muita dica. Eu aprendo bastante, tá? Obrigada. Então, assim, gostou da comparação. Bill Gates. Às vezes fica um monte de aba aberta no cérebro da tela azul, Bill Gates, né? quando pensou no Windows como um sistema multitarefas, ele lembrou dessa pessoa aqui. Não, mas vamos lá. Quais são os maiores desafios, né, para otimizar o tempo? Assim, isso eu tenho que admitir, eu tenho uma certa facilidade para organizar diversas coisas em 24 horas. Minha mãe tá na live, ela pode falar alguma coisa sobre isso. Só que eu vi que quais são os maiores desafios? Acho que ter clareza do que é importante para mim. Que às vezes o que é importante para mim não é importante para o outro. Então eu ordeno meu dia por prioridade. Isso é definir a prioridade, né? Definir prioridade. Segundo, quando tem muitas atividades diferentes para fazer, isso é uma coisa que acontece muito comigo. Por exemplo, eu trabalho no meio militar e trabalho aqui com Bora. São dois assuntos completamente diferentes. O Wallace também, ele está trabalhando na defensoria, ele te colocou aí, e trabalha aqui no Bora. São dois assuntos diferentes. Então, se a gente não tiver foco, eu acho que a grande questão do gerenciamento de tempo é a questão do foco. Quando a gente não sabe o que é importante e quando está fazendo, não está focado, fica fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, a gente não gerencia bem as atividades e não faz nada bem feito. E o grande aliado do gerenciamento de tempo é a flexibilidade. Assim, quem tem uma dificuldade em ser flexível com imprevistos e mudanças, não vai ter tempo para fazer atividade física, por exemplo. Mas por quê? Não é porque não tem tempo para atividade física, é porque tem dificuldade de tirar a atividade física. Eu sou gesticulante, né? Não, mas tranquilo, faz Tirar a atividade física daquele horário que está habituado e botar em outro. Aí fala assim, mas eu não tenho tempo. Não, às vezes não tem flexibilidade. E o que tem que trabalhar não é o tempo, que todo mundo tem 24 horas. É a flexibilização e o que é prioridade para você. Muitas vezes, isso assim eu falo sem pudor de nenhum, lavar a louça não é prioridade para mim. Eu prefiro às vezes deixar a louça suja para fazer uma outra atividade. É a consequência que eu escolhi. Mas tem gente que acha mais importante, não sei, entendeu? Então, assim. Você tem um bom critério para definir as suas prioridades. Acho que essa é a primeira coisa. Já é uma boa coisa, né? Então, às vezes, assim, uma coisa que a gente já fez várias vezes, né? Elencar aquilo que a gente tem que fazer, botar realmente por escrito. Isso. Né? E ali por escrito, você já sabendo o que você tem para fazer, o que é importante para você, colocar a prioridade. É um escalonamento de prioridade. Isso é muito individual, tá, gente? O que é importante para mim não é o que é importante para ele. E tudo bem. O que a gente quer trazer aqui é o que é importante para você. O que é prioridade para você. Porque senão nunca vai sobrar tempo, se não tiver essa clareza. Dá uma boa noite para Vivi. Boa noite, Vivi. E aí? Falando pra mim. Fala um pouquinho de você, que a gente já bateu altas ideias disso. 2 coisas que para mim são mais desafiadoras na hora de otimizar o meu tempo. Primeira delas, adequar a minha rotina pessoal, que é aquilo que eu quero fazer, aquilo que me faz bem, que eu sinto que é produtivo para mim, com os meus compromissos. Então, nesse ponto que a Amanda falou, a flexibilidade entra, né? Aquilo que a gente já falou até em outras lives, é a adaptabilidade e a flexibilidade, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, se o horário que eu tinha para fazer uma atividade era só de noite e agora eu só tenho a parte da manhã, eu tentar me adaptar para colocar no horário da manhã. E uma outra coisa que eu tenho dificuldade são os imprevistos. Às vezes eu já estou muito programado para fazer determinada coisa, acontece um imprevisto. Mais uma vez, a flexibilidade, né?
Então assim, eu pessoalmente, para poder otimizar o meu tempo, às vezes eu tenho dificuldade por isso, porque acontecem imprevistos que me tiram da rotina, que eu já estava planejado em fazer, e quando eu tenho uma rotina pessoal que eu não consigo adaptar com os meus compromissos. Então, para mim, essas duas coisas me dificultam, são os maiores empecilhos assim, para mim. Mas, como a Amanda falou, a gente vai aprendendo com o tempo que a flexibilidade e a adaptabilidade são extremamente necessárias para a gente conseguir otimizar o tempo. Né? Uma coisa que ajuda muito nisso isso é uma grande verdade. Quanto mais coisa a gente tem para fazer, às vezes a gente otimiza melhor o tempo do que quando a gente tem mais horas livres. Muito tempo para escolher o que vai fazer, às vezes você se perde, né? E assim, filho de gente, filho canino, que dá imprevisto, faz a gente aprender a flexibilizar. E quando a gente está numa rotina de trabalho que tem muita pressão. Mas a gente, mais uma vez, Wallace, eu acho que entra a questão do que ele te falou na live de níveis de consciência. A gente tem que começar a ser menos vítima do tempo e ser mais senhor de si. Então a gente tem que ir trazendo isso para a consciência. Todo mundo aqui tem 24 horas. E começar a pensar, por que eu não consigo gerenciar meu tempo? Tem as verdades prontas. Não. Somos seres humanos que temos que estar abertos a mudar, porque senão a escolha vai ser frustrado. Então, assim, qual é a minha dificuldade? É porque eu não tenho tempo? É porque eu não gerencio meu tempo? E a pandemia, entrando nessa questão aqui, você acha que a pandemia mudou essa percepção do tempo e do uso do tempo? Claro, com certeza. Em que sentido? A gente teve que se adaptar total, assim, né, para usar o tempo. Principalmente em relação ao trabalho, a gente se viu numa forma que a gente nunca tinha enfrentado antes, né? Do home office, né? A gente teve que se distanciar, a gente teve que buscar novas formas de interagir, a gente viu uma escalada gigantesca da internet, né? Enfim, muita coisa foi digitalizada, muita coisa foi para a internet por esse motivo, né? Sim. A gente precisou se adequar a uma nova realidade e aí a nossa gestão de tempo, a nossa gestão de tempo, ela ficou diferente, porque antes a gente usava para se deslocar, antes a gente usava para poder estar interagindo com pessoas e mudou totalmente. Então, a percepção que a gente tinha do tempo era uma porque a gente estava sempre envolvido em atividade. Quando a gente precisou passar pelo período de isolamento, o tempo ele ficou de uma forma, né, estendida, até porque a gente ficou dentro de casa, quem pôde ficar dentro de casa, né? E o nosso gerenciamento do tempo ele mudou bastante. Então, assim, eu digo pessoalmente que o meu foi um período assim, de adaptação bem diferente do que eu tinha imaginado. E a gente teve que aprender realmente a lidar de uma forma diferente com o tempo. Mas, para você, assim, como é que você pensa sobre esse aspecto? Bom, o meu ofício, como ele é um ofício que ele é essencial dentro da saúde e tal, e do militarismo, eu tive o trabalho presencial, né? Então, o meu esquema de trabalho não mudou muito. Mas, também sendo da área acadêmica, eu tive que dar palestra online e tal. O que eu percebi? Que quem não tinha um hábito do home office teve que aprender a gerenciar seu tempo fazendo home office. Porque acabar fazendo home office é uma faca de dois gumes, né? Quem já fez home office aqui, Carol, Fernando, se puder aqui também trocar, você fez um tempo também. Qual é a questão do home office? Você pode ter elementos que distraem ou pode não ter elementos que distraem. Mas a questão é, você se vê senhor do seu tempo, do gerenciamento do seu trabalho. E você começa a observar o que pode roubar teu tempo ou não. E assim, a gente começa a perceber também o que a gente prefere. Tem gente que se adaptou muito bem ao home office, tem gente que prefere o presencial, tem gente que prefere o coffee office. Esse é o melhor. Esse é o melhor. O que é o coffee office? Isso que ele está fazendo. Sair de casa, vir para uma cafeteria que tem Wi-Fi e trabalhar.
E tem um híbrido, que é parte em casa e parte na rua. Agora, isso entra onde? Gente, tudo é autoconhecimento e consciência, né, Wallace? Eu me lembrei de um negócio engraçado, assim, né? Eu passei um período em casa, de home office, na época da pandemia, e meu pai que tá aí vai lembrar disso. Eu levei o meu crachá, deixei meu crachá em casa, né? Aí em casa, quando eu tava no horário de trabalho, a gente acaba, assim, você tá em casa, né? Aí você sai pra pegar alguma coisa na cozinha, aí quem mora com você fala assim, me dá uma ajuda aqui, faz um negócio ali pra mim. Aí eu lembro que eu falava pro meu pai assim, pai, olha só, eu vou colocar o crachá. Enquanto você me vê de crachá, não me pede nada porque eu tô trabalhando, porque dentro de casa era a única forma de eu diferenciar pra ele que eu queria gerenciar meu tempo pro trabalho e eu não tava disponível em casa. Tem crachá de concurseiro, não? Porque, gente, quem faz concurso público e a gente tá só estudando em casa, às vezes tem gente que não entende. Meu pai tá aí, vai lembrar, eu botava o crachá em casa. Eu falava pra ele, ó, se eu tô de crachá, eu tô trabalhando, tá? Então eu não tô disponível, não. Mas assim, foi uma forma que eu arrumei pra poder gerenciar o tempo, porque em casa a gente acaba confundindo as tarefas, né? Então você tá em casa, tipo assim, faz um negócio aqui pra mim, dá uma ajuda aqui pra mim. Não, tô trabalhando. Não, e assim, a gente precisa ver como organizar melhor nosso tempo também por uma outra situação. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Boa noite, tio. Beijo. Boa noite, paizão. Fernando colocou aqui, home office é bom se você souber organizar sua rotina. Exatamente, isso é um dos pontos que ele te vai falar aqui, sobre organização. Saber dividir o home do office. Boa. Passando aqui. A Carol, falo da Carol aí. Pra mim foi ruim pra gerenciar o tempo, eu não tinha limite entre casa e trabalho. Eu acho que esse é o principal desafio. Você levou o crachá pra casa? Leva o crachá e bate ponto. Cara, eu até tava falando com um colega no trabalho hoje, eu falei assim, cara, quando é que vai chegar o crachá? Porque, aí ele falou assim, pô, mas ninguém usa o crachá. Eu falei, não, mas eu uso, porque quando eu chego no lugar, Isso é muito... eu boto o crachá, eu entro no modo funcionário. Gente, pra mim é importante pra gerenciar o tempo. Eu sei que eu tô no modo funcionário. Em casa eu fazia isso, meu pai até vira testemunha. Eu botava o crachá em casa, só pra poder diferenciar o tempo. Mas eu fiz um story semana passada falando sobre roupa pra trabalhar em casa, porque é isso, a gente precisa mudar a chave que tá trabalhando. E roupa é um sinal pra isso. Também. Entendeu? Tinha dia que eu fazia isso também. Ah lá. Meu pai botou eu tô em home office até hoje e adoro. Ah, é verdade, tio. O senhor tá em home office. Verdade. Eu conheço pessoas que preferem o híbrido. Pra mim, por que eu prefiro o coffee office e também ir pro presencial? O meu trabalho é um trabalho que eu preciso gerenciar pessoas também. Então tem hora que o tete-a-tete é melhor. E o coffee office porque eu tenho um filho, né? Um filho de 7 aninhos. Que gosta de conversar, gosta de entender o que tá falando, já pediu pra trabalhar no Bora. É verdade. Então, assim... Já até ajudou em reunião. Já até ajudou em reunião e deu pitaco. Então, acho que é isso um pouco. Agora, uma coisa que a gente pode se perguntar, né? A gente fala dessa questão de estar sempre buscando fazer várias atividades, a gente está sempre muito tempo preso nisso aí, nesse aparelhinho que está na sua mão. E é verdade, a gente... Por quê? Minha economia é grande, perdão. Sim. Não, verdade. Eu li ali na hora. Verdade, meu pai falou certo aí, economia é grande mesmo. Estando Economia em casa, de gasolina, de passagem, de refeição e tudo mais. Agora falando sobre gerenciamento de tempo, né? Mais uma vez, assim, rede social, WhatsApp, afinal de contas, ajudam ou facilitam a gente a administrar o tempo? O que vocês acham? Coloca Qual aí a opinião de vocês em relação ao WhatsApp e rede social no gerenciamento de tempo? Eu pessoalmente penso o seguinte: toda vez que você for pegar o teu aparelho, você tem que pensar que você é o dono dele, não ele que eu sou o dono. Nível de consciência. Nível de consciência. Cara, tem Parar de terceirizar. tem muita gente que quando vê o aparelho simplesmente acender, ele não consegue não olhar. Ou simplesmente não consegue se desligar dele, né? Então a gente tem esse efeito de distração, né? De como o celular prende a gente, e é muito importante. Carol, por exemplo, é uma pessoa que ela faz o quê? Ela tira todas as notificações do telefone dela, né, Carol? Carol, quando ela quer olhar o que veio, ela vai lá e acessa. Então, assim, existe um limite entre você dominar o aparelho e o aparelho te dominar. Isso já é um bom indício para você ficar consciente e conseguir otimizar um pouco mais o teu tempo, tá? Fernando botou ali, ó. Não, peraí, a Carol colocou alguma coisinha aqui antes, Péssimo. ó. Péssimo.
Fernando, meu Instagram agora fica na gaveta dos apps da chá. Agora acesso no máximo 2 vezes no dia o Instagram, libertador. Verdade. Pois é, tem muita gente que faz um detox de redes sociais, pelo menos no final de semana, tá? Conheço um amigo que faz isso. Ele se isola disso, porque ele percebeu que estava roubando o tempo dele absurdamente. E a gente, quando começa a scrollar, a gente sabe que começa a ter aquele efeito de liberação de dopamina, a gente começa a ficar viciado naquilo e a tendência é você ficar cada vez mais preso. A gente está falando de tempo aqui. As redes sociais, o telefone, ele foi criado para poder tomar a sua atenção. Então, dizem que o dinheiro é o recurso que mais vale. Dinheiro você trabalha e conquista. Tempo, depois que passou, meu amigo e minha amiga, você não tem mais como comprar ele de volta. Então, o recurso hoje que é mais importante para quem domina as redes sociais, a própria indústria mesmo, da propaganda, é a atenção. O telefone, as redes sociais, eles buscam sempre prender a sua atenção. Verdade. Se você usa um programa, usa um aparelho, você não paga nada por isso, é porque o preço é a tua atenção. Então, é bom a gente pensar sobre isso para poder ficar consciente. Carol botou, verdade, tiro tudo. Verdade. E é uma das melhores formas para você gerenciar o seu tempo. Mas se você não pode gerenciar o tempo, fique consciente disso. Agora, quais são os maiores ladrões de tempo? Deixa eu só fazer um adendo sobre essa questão da rede social aqui que eu tô pensando. Eu tenho a mesma opinião que você. A gente tem que ser senhor do nosso tempo. E a gente tem que ter consciência que às vezes a gente fica ali dentro da rede social, como é que se diz? Escrolando e tal, por uma fuga. E isso evidencia alguma coisa. É igual quando eu falo assim, a gente come emoção, tá comendo muito doce, tá muito ansioso, observa. Tá vendo que tá lá toda hora. Mais do que o normal, observa. Aquilo às vezes é alguma fuga de alguma coisa aqui dentro. E a gente precisa estar consciente. O que eu acho, se é mocinho ou vilão, né? Que foi essa pergunta. Eu acho que pode ser os dois. Pode ser Ruth e Raquel. Cris entenderão. A gente fica meio doida à luz às vezes. Ruth e Raquel é ótimo. Mas o que acontece? Ele pode ser mocinho em que sentido? A rede social, por exemplo, no nosso caso, está facilitando muito e trazendo informação pra gente que está otimizando o nosso tempo de produção de conteúdo, porque a gente está modelando algumas pessoas, estão aprendendo, interagindo, conectando com pessoas que estão ajudando a gente a otimizar o nosso tempo para a gente conseguir administrar nossa vida pessoal, profissional, com um profissional do Bora. Isso é um ponto. Quando que vira vilão? Quando a gente fica mais tempo que o necessário. Quando a gente não limita. Por exemplo, no caso do trabalho, isso é uma coisa que acontece comigo. Tem hora que não tem muito horário. Então a gente precisa se autolimitar, porque senão é infinito. Então, assim, pode ser mocinho. Eu, como trabalho por escala, é um mocinho. Porque eu consigo me comunicar quando não tô lá. Mas pode ser um vilão, pelo mesmo motivo. Porque quando eu não tô lá, vem as mensagens. Você falou uma coisa legal também, né? Antigamente, quando a gente não tinha tanto acesso na internet ao conteúdo que é a informação que a gente tem hoje, era muito mais difícil que a gente conseguisse, por exemplo, estar perto de pessoas que têm uma mentalidade para nos inspirar. Então, nesse aspecto, a rede social, ela permitiu que a gente pudesse estar em ambientes próximos e com acesso a pessoas que antes a gente nem imaginaria. Pessoas e informações também. Pois é. Então, assim, é uma coisa que a gente pode falar que está no lado do mocinho, né? Da rede social. Se você souber utilizar bem, fazer um bom filtro naquilo que você consome, você vai conseguir otimizar o teu tempo para estar em ambientes virtuais também, que te tragam conteúdo e informações úteis. Então, nesse aspecto, é muito bom, só que você tem que saber filtrar. Antigamente, se a nossa dificuldade, eu estou falando antigamente, bem antigamente mesmo, se antes, lá na década de 50, calma, não é quando era novinho não, antes, gente. Vamos botar lá na década de 50. Pessoal, não, que antigamente é muito relativo no nosso caso. Né? O pessoal batia na porta das casas vendendo enciclopédia, que era a única forma de você adquirir informação, por exemplo.
a informação era escassa. Quem tinha o conhecimento era quem tinha aquele pouco acesso, né? Agora, hoje em dia, a gente já tem o quê? A gente tem o excesso de informação. Verdade. Então, se você não souber filtrar, você perde muito tempo, dá bug navegando na por coisas que não vão fazer sentido para você. Então, hoje em dia, a gente passa pelo contrário do que existia antigamente, que eu estou pegando aqui lá para a década de 50, 60. Antigamente, não é no nosso tempo. Não, tempo. antes do nosso tempo, né, em que a escassez da informação era o maior problema. Hoje, o maior problema é o excesso da informação. Verdade. Então, você saber filtrar é muito importante hoje em dia, porque hoje em dia você vai ter o excesso. Isso gera muito ruído, né, gente? Que acaba deixando a nossa mente ainda mais desconectada de nós mesmos, do que a gente está fazendo, com falta de presença, quando a gente tem tempo disponível para fazer alguma coisa. Você acaba vendo muita coisa e não vê nada. Exatamente. O Arley, bom dia, amigo. Boa noite. Bom dia. Ele pode assistir Bom Dia também. Seja bem-vindo aí, mano. E agora então vamos lá falar sobre o quê? Sobre os ladrões do tempo, né? Quais são os ladrões do tempo aí pra vocês? Coloca aí pra gente, qual é o maior ladrão de tempo pra você? O que mais tira o teu tempo quando você vê assim, putz, perdi um tempasso usando isso aqui e poderia estar fazendo outra coisa que era bacana. Qual o seu? O meu tem alguns, né? Mas assim, todos os ladrões de tempo, ou pelo menos a grande maioria deles, o que é importante que a gente diga, a gente vai falar de alguns deles aqui. A maioria deles, você pode usar o seu favor. O trânsito é um deles, eu vou falar já. Você pode utilizar eles a seu favor também. Então, se você for consciente do que está tirando o teu tempo, você pode reverter isso. Não, sono não, pô. Sono não é um ladrão de tempo. Sono, às vezes, ele te ajuda a ter depois um tempo mais produtivo, né? O sono é importante. Olha só, o teu soninho é bom, né, amigo? Dormir um pouquinho mais, eu te entendo. Eu ando nessa vibe. Não, o sono é investimento de tempo. Esse povo, YouTube, olha lá, o cara não colocou. Ó, alguns ladrões de tempo. Veja se você se identifica aí com isso. O Nando botou YouTube, o Arley botou sono, trânsito. Primeiro deles, eu colocaria o smartphone. Mas o smartphone contemplando rede social, notificações, mensagens, certo? Tudo que é agregado a tirar a tua atenção, né, do tempo produtivo, você ficar focado nesse Tamagotchizinho aí, que hoje a gente tem que ficar, né, com ele. Aliás, a gente passava menos tempo. Eu nunca brinquei de Tamagotchi não, mas a galera das antigas vai lembrar. Eu nunca brinquei de Tamagotchi. Nossa live tá muito cringe, cara. Mas é cringe, fazer o quê? 40 a mais, sejam bem-vindos. Pois é, 35 mais, né? Já sabe o que é Tamagotchi. Então, a gente gastava menos tempo alimentando o Tamagotchi do que a gente gasta com o telefone. Então, rede social, notificação, mensagem, tudo isso já é um bom ladrão de tempo pra gente. Joguinhos também. É verdade. É Candy Crush, né? Não só esse, um monte. Dá pra gente acrescentar também como um ladrão de tempo que as pessoas gastam ali mesmo no telefone. Então o smartphone, com tudo que ele tem dentro, tá? Inclusive joguinhos, né? Outras coisas que tiram o nosso tempo, que são ladrões de tempo, né? Distração e procrastinação. A gente falou sobre procrastinação semana passada na nossa última live, né? Então, assim, coisas que fazem você perder seu tempo. Se distrair com coisas inúteis, pode ser joguinho, telefone, o que for, né? E procrastinar, que é você estar sempre empurrando para depois o que você já deveria estar se organizando para fazer agora. Cara, querem mais dicas? Como se organizar? Mas sabe o que eu ia falar? Essa moça aqui, tá? Ela é muito boa para organizar as coisas. Não tô puxando saco, não. Mas assim, a gente tem que pensar naquilo que nos distrai e naquilo que a gente procrastina. A procrastinação, ela rouba o nosso tempo, definitivamente. Cara, mas eu ia te falar, você botou um nome bonito para uma coisa que eu faço, que eu tenho te falado, às vezes eu não sabe. Momento nabo. O Fernando vai lembrar disso. Gente, momento nabo. Sabe o que é o nabo? A gente fica com cara de nabo, de chuchu, de nada. É quando você chega em casa, aí você senta no chão. Vegetar, literalmente. E fica vegetando, enrolando para tomar banho, enrolando para levantar para fazer a janta. Você fica ali. Ou então, quando tem filho, o filho já dormiu, aí você tá nabando ali, tá no momento nabo. E quando você vê, tá ainda dando o desenho que o filho tava vendo e você não tirou.
Então são esses momentos que na verdade é procrastinação, né? São momentos que pra mim roubam o meu tempo. Eu não sou de ficar no celular, às vezes fico sim, tá? Ainda mais agora que a gente tá trabalhando muito. Mas eu tenho esse momento, e o Fernando que... Eu comentei isso com vocês essa semana. Foi. Que o Fernando que me ajudou a lidar com isso, que é chegar e fazer empilhamento de hábito. Chega, toma banho e já começa a fazer as coisas. Porque, meu irmão, se eu sentar no meu chão, só falta eu meditar com a roupa do corpo. No chão ou no sofá? Meu sofá tem um Morfeu ali, o sofá, ele sinistro. tem um abraço que É verdade. prende qualquer um ali. É verdade. Então, ladrões de tempo, reprisando, smartphone com tudo que tem dentro, distração, procrastinação. Aí vem mais um, interrupção. Muitas vezes você está focado no que você está fazendo. Suquinho de maracujá é verdade. Suquinho de maracujá, eu tinha que tomar porque eu não estava dormindo. Entendi. Ó, interrupção. Foi quase um espado, Fernando, lá em casa. Ah, é? Me ajudou bastante. Interrupção. Muitas vezes você está ali focado no que você está fazendo e às vezes a pessoa chega sem maldade nenhuma, né? Mas te interrompe o que você está fazendo. Para você voltar a tua atenção e teu foco novamente no que você estava fazendo, é um tempo longo. Às vezes de 15 a 20 minutos, tá, gente? Segundo a própria ciência mesmo, a gente demora para poder voltar a ter o mesmo tempo de concentração. Então é um tempo que passa em que você vai perdendo o seu foco e vai demorando. Exatamente. E aí, como eu falei antes da gente começar a falar sobre essa lista, né? Vários desses ladrões de tempo a gente pode se adaptar e utilizar eles de uma forma produtiva. Então aqui nesse caso da interrupção, às vezes um aviso para a pessoa que está perto de você, falando assim, ó, vou precisar ficar concentrado aqui um tempinho, daqui a pouquinho a gente conversa. Às vezes uma simples comunicação já te ajuda a melhorar essa otimização do teu tempo também. E tem uma outra questão. O ladrão de tempo, a gente sempre vai trazer sobre a nossa autorresponsabilidade. Isso não tem a ver com cobrança, mas a gente assumir a responsabilidade do que acontece com o nosso tempo. Esse caso da interrupção, da falta de comunicação, tem muito a ver com não saber impor limites. Então o problema aqui não está em quem está interrompendo, muitas vezes está em nós que não impõem o limite. A gente precisa dizer, verbalizar que naquele momento estamos ocupados e não podemos ser interrompidos. É saber dizer não. É não se sentir culpado por fazer uma escolha, às vezes, de descansar ao invés de ir numa festa. Você é dono do seu tempo. É você que tem que saber o que é importante para ele. Então, quando a gente fala da responsabilidade aqui, é entender que qual é a causa da falta de tempo? É porque não tem tempo para atividade física ou falta flexibilidade. Aí tem que trabalhar a flexibilidade. É porque te interrompe toda hora ou você que não está sabendo dizer não? É porque você não está sabendo escalar sua prioridade e limitar o acesso a você num horário que não é para ter? Ou porque a gente atende, por exemplo, nossos chefes a qualquer hora? A gente tem que saber se é importante naquele momento ou não. Isso diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Olha só, as duas palavras mais difíceis de se pronunciar, primeira, inconstitucionalissimamente, e segundo, não. São as duas palavras mais difíceis de se falar, tá? Inconstitucionalissimamente e não. Sabe o que é? O não é... não, mas é sério. O não, às vezes é tão difícil a gente falar o não, porque a gente muitas vezes acaba querendo ajudar a pessoa. A gente não impõe limites, como a Amanda está falando aqui. Então tem muita gente, e eu me coloco também nisso, né? Que em certas situações você fica com tanta dificuldade de falar um não, que você acaba não conseguindo otimizar tanto o teu tempo. Exatamente. Por isso. Então, penso hoje em dia, depois de passar por várias situações, que é muito melhor você ser verdadeiro e aberto com as pessoas, né? Dizendo assim, eu estou ocupado agora e daqui a pouco eu te dou uma atenção. Ou eu não vou poder parar agora para te dar atenção e daqui a pouco a gente conversa. É muito melhor, você não está sendo rude. Não. Você está sendo assertivo, verdadeiro e colocando um limite para você manter sua concentração. Então tem coisas importantes que a gente precisa fazer que demanda foco, demanda concentração. E às vezes perder esse time é perder tempo. Então
a gente vai tendo que aprender ao longo do tempo a falar essa segunda palavra mais difícil, que é o não. Um não maldito vira o sim. E um não dito vira sim também. Exatamente. A gente tem que aprender a dizer não. E isso tem muito a ver. Eu lembrei de duas coisas que minha terapeuta falou. Um é que ela disse que quando a gente aprende a dizer não, a gente começa. A gente enche até a boca. A gente fala até não quando é pra dizer sim. Não. 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 Eu comecei aí, ela ficou gritando. E a outra questão é que a gente tem muita facilidade para dizer sim pro outro, mas um sim dito pro outro muitas vezes é um não dito pra gente. A gente tem muita facilidade para dizer não pra gente. Não tem tempo para isso e tal, mas se alguém para te chamar para alguma coisa de ajuda naquela hora, não consegue não dizer não. Exato. Mas esse não que você tá deixando de dizer pro outro é um não que você tá falando para você. Aí o que tem a ver com isso? Autoestima. A treta sempre tá mais embaixo, galera. Assim. É verdade. A treta não tá no raso. Leva pro profundo. Ó, outro ladrão de tempo. Desorganização. Quanto mais desorganizado você for na tua vida, mais você vai perder tempo. É como se fosse assim, você quer andar em direção a um determinado lugar. Em vez de ir em linha reta, você está andando fazendo curva. Entendeu? Entendi. Você vai andando fazendo curva. Quanto mais desorganizado você for, você demora mais para chegar. Você não consegue ser objetivo onde você quer chegar. Então, ser uma pessoa desorganizada vai atrapalhar e vai roubar um pouco do teu tempo, sim. Exatamente. Então, você pode buscar organizar, gerenciar, colocar no papel, fazer o que for, para ir buscando cada vez mais se organizar naquilo que você precisa fazer. Isso já vai te economizar um tempo enorme. Outra, conflito de prioridades, que tem muito a ver com elencar o que é prioridade pra gente. Senão, a gente vai fazendo, abarrotando o nosso tempo de coisa pro outro ou coisas que não são importantes. Uma comunicação quando não é clara, né? Que tem muito a ver com o Fernando falou e dessa questão de limitação. E o que o Arley colocou, trânsito e deslocamento. Ele é um ladrão de tempo, mas se a gente tem que passar por ele, e quem estuda para concurso e morava longe do trabalho e tal, sabe que a gente tem que transformar esse longe em algo produtivo. É um ladrão de tempo, por exemplo, pensando no Arley, né, me colocando no lugar dele, é um ladrão de tempo às vezes para a gente ficar com o nosso filho. E o que a gente quer fazer naquele momento, a prioridade do tempo, às vezes não é um estudo, não é ouvir uma palestra, mas é ficar com o filho. Mas, se não dá para fugir dele, que a gente transforme aquilo em algo positivo e até para ficar com o nosso filho. Por exemplo, ouvir um audiolivro sobre criação de filhos. Já que a gente não está no momento de estudo para o concurso como a gente já passou. Então a gente tem que ir administrando essas questões, porque senão fica muito sofrido, gente. Pois é, então, esses ladrões de tempo, que são exemplos só que a gente está dando aqui, né? Você pode pegar a grande maioria deles e você pode, com uma decisão sua, se adaptar e utilizar eles a seu favor. Então, por exemplo, o smartphone, você pode utilizar, para isso que a gente está falando aqui, né? Evitar distrações, buscar bons ambientes e bons conteúdos para consumir. Se você for pensar, por exemplo, na distração e na procrastinação, identificar aquilo que está tirando o teu tempo e se organizar. Desorganização, se organizar melhor para poder fazer as suas tarefas sem estar com muitos ruídos para poder ter que contornar obstáculos. Interrupções de outras pessoas, ter uma conversa às vezes só pedindo um tempo para você, pedindo para não te interromper naquele período. E tem uma coisa, o trânsito, né, que você falou, né, por exemplo, utilizar o trânsito. Meu irmão é um exemplo disso. Ele baixa palestras, ele pega cursos que tem audiobooks e vai aproveitando o tempo da melhor forma. Verdade, o Arley sempre foi muito bom nisso. Sim, e é bom porque você acaba tendo um tempo, teoricamente, você está perdendo e você conscientemente reverte ele para algum tipo de aprendizado e algum ganho, né? Agora, em vários lugares eu tenho, até pesquisando sobre esse assunto, eu não vi uma das coisas que queria colocar aqui agora sobre um grande ladrão de tempo. Quando você não tem uma comunicação clara
Ou seja, tem muita gente que dá uma volta enorme para poder falar o que quer. É verdade, entendi. Tem muita gente que dá uma volta enorme para falar o que quer, falar o que deseja. Então, às vezes, ou não falar. Então, na nossa forma de se comunicar com os outros, se a gente conseguir ser assertivo, claro, direto, mais verdadeiro e não enrolar tanto naquilo que a gente está querendo transmitir, ou seja, otimizar e melhorar a sua forma de se comunicar, isso otimiza o teu tempo. Tem muita gente que perde muito tempo querendo dizer uma coisa e a pessoa coloca 1000 palavras, quando na verdade você poderia só dizer, pô, é isso aqui que eu quero. Então, às vezes a comunicação, ela afeta e ela rouba o nosso tempo. Quantas e quantas pessoas, cada um de vocês deve estar aqui, lembra que foi conversar com a pessoa e muitas vezes a pessoa queria dizer só uma coisa simples e ela dá uma volta e fala isso e fala aquilo e não chega no ponto. Então, uma coisa também que eu achei bem importante da gente colocar aqui é a gente aprimorar cada vez mais a nossa forma de se comunicar. Você se comunicando de uma forma clara, de uma forma mais precisa com o outro, e o outro entendendo o que você quis falar, nossa, gente, isso economiza um tempo absurdo. Você tem toda a razão. Uma questão aqui é se comunicar. A comunicação, além da comunicação clara, é se comunicar. Às vezes a gente acha que tá óbvio pro outro e a gente perde dias com um problema mal resolvido num relacionamento, porque não teve uma conversa ou porque acha que tá óbvio, né? Fulano que fala e tal. E a gente não pode ter melindre. Ter uma comunicação clara não é uma comunicação agressiva, é o que o Arley falou, é ter um pensamento lógico, assertivo. E ele está colocando ali, uma amiga diz, o óbvio tem que ser dito. Isso mesmo, Amanda. Tem que ser dito, principalmente numa relação. Porque às vezes o que a gente percebe não é o que o outro percebe. Ele tem um arcabouço e a outra pessoa tem outro. E a gente economiza muito tempo e ganha tempo feliz quando a gente tem uma comunicação clara. Quando a gente deixa de comunicar ou quando a gente tem melindre também em ouvir, a gente também, para receber uma comunicação clara, a gente não pode ter melindre para ouvir. Porque é um processo. Isso faz a gente ganhar um tempo de qualidade, tanto nas relações quanto no dia a dia. Porque saiu aquilo da cachola, né, gente? A treta saiu da cabeça. Comunicou. E esse papo você tem que ter com você mesmo, tá? Para poder isso funcionar, esse papo você tem que ter com você primeiro para poder ter com o outro. É isso aí. Tá? Uma boa forma de se comunicar bem é, primeiramente, você tentar nunca levar para o lado pessoal. Nunca leve para o lado pessoal o que a pessoa está dizendo para você. Sempre analise o fato que a pessoa está falando. Quando você analisa o fato que ela está falando e você tira do lado pessoal, você não se deixa ser dominado por emoção, que a comunicação fica mais truncada ainda. Então analise o que a pessoa falou como um fato, não trazendo ela para o lado pessoal, que isso dificulta muito a nossa forma de se comunicar. E uma coisa que é interessante também é quando você for ter essas conversas, uma dica aqui, fala primeiro assim, não fala sobre o fato e como você se sente, não chega acusando. Fulano, eu me senti mal com a situação X. O que você acha que nós podemos fazer para resolver essa situação? Porque eu quero ficar numa boa com você. E depois que a pessoa falar, porque a gente tem que ouvir, o que você entendeu do que eu falei? É sempre bom fazer essa pergunta, porque às vezes a gente acha que foi claro e não foi. Uma pergunta no final ajuda muito. Com certeza. E por que organizar o tempo e ter conversas claras e valorizar e ter essa consciência é importante para rejuvenescer? Para rejuvenescer? Para rejuvenescência. Ó, vou colocar aqui de uma forma que eu penso ser lógica, tá? Primeiro, a gente já falou no início aqui da live que o único ativo que você não compra é o tempo. Você não compra, certo? Naturalmente, o tempo vai passar. E ele vai te levar para onde? Ele vai te levar para a velhice. Naturalmente, ele vai te encaminhar para lá, certo? Se durante esse tempo, durante essa passagem de tempo, você souber otimizar e melhorar
a qualidade de como você usa o seu tempo, qual é a tendência? A tendência é que você chegue na sua velhice ou numa idade mais avançada, menos desgastado, chegue numa condição melhor para aproveitar a sua velhice e lá na velhice, ou daqui a pouco na velhice, você tenha mais tempo também de qualidade. Então, saber gerenciar o tempo é uma jornada, é um processo que você vai ter que ir aprendendo ao longo da vida. E se você for pensar na melhor forma de otimizar o tempo, em todas as situações que vão acontecendo com você, imagina, você vai conseguindo. Eu sempre costumo falar assim, né? Você acordou hoje de manhã, você tem um estoque limitado de energia para usar e uma quantidade limitada de decisões para tomar, certo? Se você conseguir otimizar e tomar as decisões mais certeiras, você otimiza o teu tempo. Você usa melhor a tua energia para as coisas que fazem sentido para você. Então, saber gerenciar o tempo é você viver melhor, porque ele naturalmente vai te levar, com o passar do tempo, para uma velhice. E como é que você vai chegar na velhice? Desgastado, porque não soube ter qualidade de vida e administrar o seu tempo bem durante esse caminho. Quando você chegar lá na frente, você vai chegar numa velhice muito mais desgastado. Saber gerenciar o seu tempo te entrega uma velhice de mais qualidade e lá na velhice, ou daqui a pouco na velhice, você vai ter um tempo muito melhor também, maior, ou seja, uma longevidade com qualidade, porque você vai ter uma forma melhor de administrar o seu tempo, vai estar com mais sabedoria ainda para poder administrar o seu tempo, né? Então, a importância de administrar o tempo é isso, saber que ele é um recurso escasso, que você não compra ele, ou seja, você precisa saber administrar, e quanto melhor você administrar, melhor você chega numa fase legal na vida. Exatamente. E se você perceber, dá uma boa noite aqui para Roberta. Boa noite, Oi, Roberta. amiga. Seja bem-vindo. Se a gente parar para perceber, tudo está relacionado à escolha, o nível de consciência e decisão. Ou seja, está relacionado com a nossa responsabilidade. O tempo é igual para todo mundo. E tem situações que a gente acaba ficando com pouco tempo disponível para a gente fazer o que quer. O que tem vontade, seja porque está numa fase mais puxada no trabalho, ou, por exemplo, eu sempre falo das mamães, né? Quando ela lá tá aqui, quando a criança tá nos 2 primeiros anos, a gente quase não tem tempo para nada. E tudo bem, é uma fase, mas a questão é, quando se tem um tempo, qual escolha você tá fazendo? Quando se tem um tempo, qual não que você não está dizendo? E quando você tem um tempo, qual limitação você está deixando de dar para você aproveitar com o tempo com o que você quer? Senão, vai chegar um momento que isso acontece muito com o público nosso que se aposenta. A pessoa se aposenta e, por falta de consciência do que fazer com o tempo, começa a beber ou fica inquieto, ou entra até em depressão porque fica com o tempo disponível, mas não sabe o que fazer, ou começa a se sentir culpado quando tem tempo disponível. Então a gente precisa trazer para a consciência isso. É verdade. E para o nosso dia a dia, temos as nossas dicas aqui agora. As dicas. Chegando aqui na parte final da nossa live, a gente entra com algumas dicas, né, que a gente viu que já funcionou pra gente e outras que a gente sabe que são interessantes também da gente falar, né? Exatamente. A primeira delas. Saber o que é prioridade. É o que a gente fala. Tem que saber o que é prioridade para você e usar agenda. Não dá para ficar confiando só na nossa memória. Principalmente depois de pandemia, depois de quem pegou Covid, que já está documentado, estudado, que a gente tem alguns esquecimentos pós a entrada do vírus no corpo, né? Então, a gente precisa realmente escrever e estabelecer prioridade. Então, acho que essa é a primeira questão. O que é prioridade para você? Dentro do que é prioridade, eliminar ruído. E o que são esses ruídos? São os ladrões de tempo, que a gente comentou aqui antes, a desorganização,
É preciso organizar o ambiente e organizar a casa também, gente. Um ambiente desorganizado é um ladrão de tempo. Com certeza. Então, isso é uma questão que realmente precisa estar claro pra gente. O que mais? A outra coisa é o método combo. Você sabe o que é isso? Não faço ideia. Fala aí. Então, método combo, quem me conhece há mais tempo sabe. Método combo é você se organizar para... Vai na rua, já resolve tudo que você tem que fazer num combo só. Então, vai malhar, tem que ir no supermercado, tem que fazer não sei o quê. Já sai com a roupa da academia e não fique voltando para casa, não. Mete o desodorante e sai da academia, vai fazer as coisas na rua, depois faz a outra coisa, marca médico, tudo no bloco para quando chegar em casa, fazer um método combo em casa também. Porque o entra e sai, o tempo de deslocamento acaba se tornando um ladrão de tempo. Legal. E com isso, beijo, Jaque. Estamos fechando aqui, depois você vê o finalzinho no replay. A outra coisa é lista semanal. Isso é uma coisa que você pode falar, que eu passei para você. Não, é porque assim, eu tenho uma das minhas dificuldades, um dos meus ladrões de tempo, é justamente definir as prioridades, né? Uma coisa que a Amanda me ajuda. Então, a primeira coisa que eu passei a fazer, depois da dica dela, é colocar isso no papel. Que antes eu não tinha só na minha cabeça. Então, na cabeça a gente sabe que o cérebro da gente ele é muito bom para criar, mas ele é muito ruim para guardar, né? Então, é importante escrever, colocar a lista das suas prioridades e definir quais são elas, realmente. Então, fazer essa lista te ajuda muito a otimizar o tempo. Então, assim, eu não tinha esse costume de colocar no papel aquilo que, para mim, era importante fazer durante a semana. Como é que eu vou planejar minha semana? E até a gente começou a fazer também o exercício de preencher um planner, né? O planner você encontra em papelaria e tudo mais. Ele te ajuda muito a otimizar o tempo também, a programar a sua semana, programar o seu dia. O que você espera do seu dia? O que te motiva quando você inicia o teu dia? O que você aprendeu de desenvolvimento nesse dia? Então, é importante você estar sempre usando a escrita para colocar a sua listinha lá. Isso ajuda bastante. O Arley botou ali, ó. Eu faço lista no smartphone, estilo método Kanban, com a fazer, fazendo e feito. Dá uma motivada. Ótimo. Muito bom. Porque também o tique, né, amigo? Ele dá aquela motivada na gente. Solta uma dopamina, né? Solta. Quando você dá um check, você, solta a dopamina. Nossa, solta mesmo. Agora, eu tenho uma questão. Eu super estimo o meu tempo. Então, eu ponho muita coisa na minha lista. Aí, nessa conversa com o Wallace, que o Wallace uma vez me perguntou como é que você consegue fazer tanta coisa diferente e fazer direito muitas coisas. Aí eu falei, cara, eu faço uma lista todo domingo à noite ou segunda de manhã de tudo que eu tenho que fazer na semana. Isso foi uma dica que eu vi num curso que eu fiz, que foi Estudante Produtivo. Você pega, faz uma lista de tudo. Pagar conta, não sei o que, treino, tarará. Isso dá em torno de 20 a 25 itens. Aí você divide aquilo por dia da semana. Na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo. Isso dá em torno de 5 itens importantes por dia. Eu tô num nível que eu tenho que anotar até o detalhe, porque é muita coisa na cabeça. Mas isso me ajudou muito a distribuir. Então eu vejo minha semana completa. Eu já mostrei isso em alguns stories meus. Então isso me ajudou. Agora, no dia a dia, como é que faz? Foco e método Pomodoro, né? Explica aí um pouquinho o que é essencial, né? Desculpa, Pomodoro. A gente tá fazendo um vídeo aqui. Obrigado. Abençoa no trabalho, amado. Deixa Deus tocar no coração de vocês para levar um arroz e feijão para dentro de casa. Deus vai ajudar vocês muito mais se vocês ajudarem quem precisa mais de vocês. Daqui a pouquinho. Espera só um pouquinho, por favor. É porque agora eu vou descer batendo e vai fechar tudo. Vou te dar aqui. Vai continuando aí, Renata. Não, vamos lá, método Pomodoro. Desculpa, tá? Método Pomodoro. Vocês, não, tá? tranquilo. O único daqui da loja que foi humilde foi vocês dois. Claro. O mais educado. Ela vai te dar, tá bom? A maioria não foi. Então vamos lá. Voltando aqui, gente, enquanto a Mandinha tá ali resolvendo É melhor um outra pouco situação. por dor do que um nada. É melhor Método pingar do que Pomodoro. secar. Você pega uma parte do teu tempo, organiza ele para você poder fazer as tuas atividades. Geralmente você divide as tuas atividades em 25 minutos por aí, no método Pomodoro? 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutos e separa um período de intervalo para poder dar uma paradinha e dar uma
uma diminuída nas tuas atividades, né? Depois você volta de novo. 25 para, isso. Descobrir seu turno mais produtivo. Vou dar um exemplo aqui da Carol. O turno dela mais produtivo costuma ser à noite. O meu é de manhã cedo, do Wallace também, né? Também, de manhã prefiro. Minha irmã preferia à noite, mas conseguiu trazer para mais cedo. Então isso ajuda você a otimizar o seu tempo. Porque se seu turno mais produtivo for de manhã e você for estudar à noite, você vai perder tempo, você não vai conseguir concentrar. Então isso é autoconhecimento também. Isso entra numa outra situação. Dormir bem? Dormir bem. Dormir bem. O Arley falou aí no início, né? Um dos padrões de tempo seria dormir bem, só que é o contrário, né? Dormir bem, ele vai te energizar, ele vai fazer com que o teu cérebro possa eliminar a quantidade de informações que está ali na memória RAM. Já ouviu falar do computador, da tal da memória RAM? Que é aquela memória que ele fica armazenando para poder fazer as operações, né, mais próximas durante o dia. O cérebro, durante a noite, ele sofre um processo de limpeza mesmo, né? Então a gente esvazia o nosso cache, né, a nossa memória RAM, e prepara ele para novas atividades no dia seguinte. Então o sono, aliás, se você for pegar qualquer livro de performance, onde qualquer autor possa te recomendar como é que você pode ter uma alta performance naquilo que você vai fazer no teu dia a dia, geralmente a primeira dica é essa: durma bem. Porque dormir, ele vai te Amanda botou, dormir faz muito bem. E faz mesmo. Quando você consegue dormir bem, você regula a parte hormonal, você consegue aprender melhor no dia seguinte. A gente que já estudou muito tempo para concurso, né, Arley? A gente sabe também disso, né, que dormir bem é vital. A gente precisa dormir bem para quê? Dar esse descanso para o organismo, para uma série de reações químicas acontecerem ali e você, no dia seguinte, conseguir fazer aquilo que a gente tenta sempre, né, estimular um outro a fazer. Separar as caixinhas das suas atividades de uma forma melhor. Quando você dorme mal, você fica irritadiço, você não consegue se concentrar, então você começa a perder muito mais tempo para focar de novo naquilo que você está fazendo e uma série de outros efeitos. Então dormir bem é essencial. Sempre é mais recomendável que você tenha uma média de 7 horas por aí, que o Arley até colocou ali. Mas assim, existe também o relógio biológico de cada um. Então você vai ter que se observar, que é aquilo que a gente sempre bate aqui, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Galera. Você vai ter que se observar. Para algumas pessoas, dormir 7 horas, 6 horas é suficiente. Para outras, 8 horas. Então dá uma olhada no teu organismo, repara como é que você rende melhor. E sempre lembra disso, dormir faz muito bem. Dormir é essencial para ter performance e foco. E quando a gente fala de dormir bem, aqui, por que a gente chegou aqui na otimização do tempo como uma das principais dicas do dormir bem? Quando a gente não dorme bem, a gente acaba acumulando tarefa por falta de foco e de cansaço. E às vezes uma atividade ou uma matéria que tem que estudar ou um texto que tem para escrever que escreveria em uma tacada de 2 horas, fica enrolando às vezes 3 dias, porque não consegue. Então isso é uma coisa que a gente traz. Exatamente. Pedir ajuda e delegar tarefa. Sim, sempre. Tem hora que a gente precisa delegar tarefa e pedir ajuda, para poder às vezes até dormir bem. Isso daqui para as mamães é fundamental também. Não bate no peito achando que é Superman, super mulher não, porque essa coisa de querer gerenciar tudo é uma verdadeira criptonita, tá? Você vai ficar fraco, você não vai conseguir lidar. Então, saiba gerenciar, veja a pessoa que tem capacidade, que você pode confiar alguma tarefa que você às vezes precisa fazer. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente fica naquela, não vou pedir ajuda. Gente, não é parecer ser frágil ou vulnerável você pedir ajuda. É você ser ser humano, poxa. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento, certo? Então a gente aprendendo a pedir ajuda, cara, às vezes você vai dar um salto na qualidade do teu tempo também, tá? Exatamente. E, por fim, parar de focar no que não é importante para você. Só que para seguir essa dica, a gente volta lá pro início. O que é importante para você? O que é prioridade para você? Tem alguém roubando o teu tempo? Ou você está deixando alguém roubar o seu tempo porque você está dizendo não para você? A gente quer finalizar essa live com essa reflexão. Qual não que você está dizendo para você para falar sim para o outro e com isso não ter tempo para fazer as coisas que você gostaria? Acho que é isso, né? É isso. Muito obrigada, gente, por estar aqui à noite com a gente, esperar.
Mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês. Né? Porque hoje em dia ter a atenção das pessoas é a coisa mais difícil. Né? Obrigado para você que esteve aqui com a gente durante esse tempo. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma também para fazer o teu tempo ser mais produtivo. Para a gente essas ferramentas funcionam. A gente colocou um pouquinho sobre isso também nos stories dessa semana, né? Alguns cursos, algumas formas de pensar que a gente conversa entre a gente, sempre buscando aprimorar o desenvolvimento humano, a parte emocional, a parte de gerenciamento de tempo. Isso ajuda muito a ter uma qualidade de vida bacana e rejuvenescer melhor. Isso. Bom? Então, que essa 1 hora de tempo aqui produza mais tempo para você. Um beijo, people! Beijo! Fique com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.